Nossa conversa da tarde de hoje. O tema desse estudo, dessa tarde do nosso sábado, é a continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, né? Espíritos errantes, questões número 223 a 233. Então, vamos dar uma passeada aí nessas questões para a gente ir entendendo os conceitos que Kardec nos passa. Questão número 223. Vocês já sabem, né, que a gente estuda aqui todo sábado a sequência do Livro dos Espíritos. Então, hoje estamos aqui nesse bloco de perguntas e de respostas que versam sobre esse conceito de a vida espírita. É importante a gente registrar que é uma preocupação de Kardec quando ele tenta explicar, com o auxílio dos espíritos, essa realidade do mundo espiritual. Porque é uma vida que a gente conhece, a vida material, o contexto da nossa vida material. E este capítulo, o livro 2 do Livro dos Espíritos é o mundo espírita. Então, é uma tentativa dos espíritos de nos apresentarem essa realidade que existe, não é? E toda a obra de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, é um relato do mundo espiritual. É uma vista, é uma observação de um interlocutor que está no mundo espiritual e ele relata para a humanidade, para nós, o que ele encontra no mundo espiritual. Então, a coletânea de André Luiz, todos aqueles livros, Nosso Lar, Os Mensageiros, Caminho, Verdade e Vida, não. No Mundo Maior, os 14 livros, né, de André Luiz, eles relatam a vida no mundo espiritual. E esse capítulo do Livro dos Espíritos vem falar um pouco sobre essa realidade do espírito no mundo espiritual. A gente, às vezes, tem dificuldade de entender essa questão, porque, apesar de sermos espíritos, nós somos espíritos aonde? Na carne, né? Materializados no espírito, no corpo, incorporados não é bem a palavra, mas somos espíritos que vivemos na matéria. Então, por isso, a gente tem dificuldade de imaginar uma vida do espírito no mundo espiritual, né? Então, vamos lá, vamos conversando sobre isso aí. Questão 223. A alma, que é o espírito reencarnado, né, reencarna logo depois de haver se separado do corpo. Essa é a pergunta que ele faz, né? Ou seja, o espírito, quando desencarna, que a gente sabe que não há morte do corpo, então o espírito, quando desencarna, ele pergunta aqui, Kardec pergunta aqui, se a alma desencarnada, após a morte do corpo, ela reencarna logo após se haver separado do corpo. Qual é a resposta aí dos espíritos? Vamos lá. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. O que é que a gente apreende disso aí? Que, de acordo com a evolução espiritual de cada um, a alma pode reencarnar imediatamente, pode ter a condição de reencarnar rapidamente, ou passar um longo período na erraticidade. Daí o conceito de espírito errante. É aquele que vive na erraticidade, no espaço entre a crosta e o universo todo que a gente está vendo aí, né? Nos mundos superiores, mais evoluídos que a Terra, a reencarnação de almas é quase sempre imediata. Por quê? Por que vocês imaginam isso? Ele está explicando aqui. Porque a matéria que o espírito usa nesses mundos superiores, ela é mais sutil, ela é mais densa. Este espírito sofre menos influência da matéria. Então, porque ele sofre menos influência da matéria,
ele reencarna quase que imediatamente, porque goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, não tem a influência da matéria, sendo o seu estado normal dos sonâmbulos lúcidos entre vós. É por isso que a gente ouve dizer que nos mundos superiores o espírito conta com a realidade da dupla vista, porque os espíritos são tão desmaterializados que ele está enxergando o mundo material evoluído que ele está e o mundo espiritual que também está presente. Eles estão muito próximos desse limiar. Ok? Oi. Ele tem que reencarnar até chegar à condição de espírito puro. Sim, mas ele já voltar. Tá. Mas ele ainda não está isento disso, né? Então, essa é a tarefa. Porque, na verdade, o que a gente coloca aqui, o que a gente reflete e a gente vai ver aqui, é que a reencarnação, a carne, estarmos na matéria, é a oportunidade da gente expurgar as mazelas do corpo espiritual. Então, como todos nós perseguiremos e estamos perseguindo a condição de espírito puro, a gente precisa sempre desse processo, né? Até chegar nessa condição. Esse é o desafio da nossa jornada espiritual, né? Quando vai ser isso, eu acho que vai demorar mais um tiquinho. A gente se libertar de toda essa influência da matéria para chegar nessa condição de espírito puro ainda demora um pouco. Porque agora que a Terra está passando do estágio de expiações e provas para a regeneração, a gente está falando aqui de mundos celestes, mundos felizes, que são escalas dos planetas em condições evoluídas, né? Então ainda tem um tempinho para a gente chegar lá, né? É mais ou menos isso que ele está colocando aqui, né? O que é a alma no intervalo das encarnações? Entre uma encarnação e outra, o que somos? Aí a resposta, somos espíritos errantes, que aspira a novo destino, que espera. Entre uma jornada encarnatória e outra, a gente está no mundo espiritual. Aí vocês perguntam, e o que é que a gente está fazendo no mundo espiritual? Aí a gente vai ler André Luiz, para compreender o que André Luiz nos relata, a vida no mundo espiritual. Esta coletânea de André Luiz, que ele nos dá a oportunidade de tentar entender o que aconteceu com ele. Desencarnou, se viu no mundo dos desencarnados, se reconheceu, foi auxiliado, evoluiu, cresceu, trabalhou. Essa é a jornada do mundo espiritual, né? Ok, gente? Vamos mais. Quanto podem durar esses intervalos? O que é que vocês acham aí? Você está filando aí, não pode dizer não. Quanto pode durar esses intervalos? Hein, Maju? Quanto tempo demora? Sabe? Sabe? Tu te lembra melhor do que eu, né? Que tu voltasse um dia desse. Quanto tempo duram esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. O que é que vocês entendem disso aqui? Pode ser rápido? E o quê? Muito tempo, né? Depende de quê? Vamos lá, vamos participar. Todo mundo está meio sonolento hoje, de tarde, né? Chuvinha, né? A purificação. Vamos avançando aí, nos termos, né? Não há um limite estabelecido. Pode ser rápido e pode ser demorado. Não é isso? Vamos mais. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta por expiação? O que é que vocês acham? Vocês vão responder. Hoje aqui vai ser o Enem. Não é? É isso aí. É um pouco isso que nosso irmão está dizendo aí. Como é teu nome? Glaucio. Pronto, seu Glaucio. É mais ou menos isso que o senhor está dizendo. Depende da vontade do espírito também, né? Olha a chuva. É uma consequência de quê? Do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhe inflige. Outros pedem que ela se prolongue
a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Depende da condição do espírito. Mas tem espíritos que não têm essa condição de decidir ainda por eles. Então, existem mentores que definem por eles essa condição, essa situação. Ok? E tome chuva. Está na época dela, né? A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, né? Vamos ver o que os espíritos... Não. Porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Qual é a verdadeira condição do espírito? É viver que mundo? O mundo espiritual. Essa é a verdadeira vida do espírito. Nós não estamos na verdadeira vida do espírito. Nós estamos encarnados. Mas a gente se acha no nosso estado normal quando estamos libertos da matéria. Que matéria? Do corpo, né? Então, a condição da erraticidade não é um sinal de inferioridade. E aqui na Terra existem espíritos evoluídos, bons espíritos, existem. Existem espíritos ruins. Quando estes espíritos desencarnam e vão estar na erraticidade, eles continuam sendo bons, os que eram bons, e continuam sendo ruins, os que eram ruins. Não há toque de mágica, não há milagre ao você sair do mundo material para o mundo espiritual. Então, essa questão é isso aí. Na erraticidade, por si só, não é um sinal de inferioridade, é uma realidade do mundo espiritual. Então, a realidade de que nós somos aqui na Terra, nós carregamos para o mundo espiritual. Ok, gente? Então, quando a gente disser assim, eu queria morrer para virar anjo, né? Tá certa essa expressão? Não. Onde é que a gente vira anjo? Onde é que a gente vira anjo? É reencarnando sucessivamente, para a gente se libertar da influência da matéria. Porque quando a gente vai reencarnando, a gente vai liberando o peso do nosso perispírito, até a condição de chegar de espírito puro. Aí a gente vai virando um anjo, vai subindo na escala espiritual. Ok, gente? Vamos lá. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Pegadinha isso aí, viu? Tem uma pegadinha aí. Vamos ver a resposta? Sim, com relação aos que tenham que reencarnar. Não são errantes, porém, quem? Os que já são puros. Olha a pegadinha aí, tá vendo? Que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Ok? Estamos ainda longe, como eu disse aqui, tá, gente? Para a gente não se enganar. No tocante à qualidade íntima, os espíritos são de diferentes ordens. A gente viu isso aqui na escala espírita, as questões 100 as seguintes, né? Ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, errantes ou espíritos puros. Os encarnados, quais são? Ligados ao corpo. Os errantes, quais são? Sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorar. Espírito puro, quem é? Os perfeitos, os que não precisam mais de encarnação. Ok? Vamos embora. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo que não o fazem do mesmo modo que nós outros. Resposta: estudam e procuram meio de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem o discurso dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Entenderam isso, gente?
No mundo espiritual, os espíritos errantes aprendem. A gente aqui, nas terças-feiras de manhã, nossa amiga frequenta aqui, a gente faz um estudo aqui do estudo aprofundado da doutrina espírita. Então, neste estudo, às vezes tem 3 pessoas, às vezes tem 4, às vezes tem 10, às vezes tem 8, às vezes tem 5. Aí, no comecinho, eu ficava preocupado, porque sou eu que faço esse estudo. Fazia, puxa, só tem 3 pessoas, 4 pessoas. Aí, depois, a gente descobre que esses estudos não são apenas para os encarnados, são principalmente para os desencarnados. Na reunião da segunda-feira de noite, a reunião mediúnica, uma certa vez eu estava conversando com um espírito, e era um espírito de um padre, que estava conversando com ele, trocando algumas ideias, e aí ele disse, olha, se prepare direitinho, porque amanhã nós estaremos todos aí. Eu digo, mas olha... E no outro dia, era a temática sobre os padres. A gente estava evoluindo o estudo aprofundado da doutrina espírita, e era um capítulo sobre os pais da igreja, os padres. Então, os padres vieram assistir, os que estavam sob a influência desta casa espírita. E a gente tem conversado ultimamente, com muita frequência, com muitos espíritos que não são espíritas, de outras regiões do orbe, que não tiveram acesso à doutrina espírita. Espíritos de orientais, de judeus, de muçulmanos, que muitas vezes estão presentes nas reuniões mediúnicas, se comunicam, falam alguma coisa e vêm assistir o quê? Ouvem discursos dos homens e os conselhos dos espíritos mais elevados. Eles vêm para casas espíritas fazer o quê? O que um oriental uma vez me disse numa reunião, eu estou aqui aprendendo para reencarnar lá no meu país, com alguns conceitos que estou levando daqui. Estão entendendo, gente? A nossa missão, a nossa tarefa é divulgar. Então, muitas vezes a gente pensa que só tem vocês aqui, encarnados, mas provavelmente esse salão está cheio. Oi? Isso. O salão está cheio. Né? O mentor dessa casa, Peixotinho, ele tinha uma mediunidade que ele enxergava espíritos desencarnados como quem enxerga vocês. Então, por exemplo, ele servindo ao exército, ele entrava no dormitório, ele ficava em pé, ele não deitava, porque todas as camas estavam ocupadas. Ele estava vendo todas as camas ocupadas. Aí ele ficava com medo de deitar em cima de algum encarnado. Até ele dizer a um amigo, explicar a situação dele, o amigo fazia, deita naquela ali. Ele entrava no bonde, mesma coisa. Chegava no bonde e o lugar tudo ocupado. É como se vocês entrassem aqui e o salão estivesse todo ocupado. Mas você está onde? No colo de quem? Né? Divaldo, quando estava trabalhando no INSS, quando era jovem, ele levantava para atender um desencarnado que chegava. O povo queria demitir ele porque estava dizendo que ele estava ficando doido. Até que uma amiga dele entendeu e fazia, pode ir, Dê. Pode ir quando era um encarnado. Aí ele podia atender. Estão entendendo, gente, o que é mediunidade? É um negócio muito sério, né? Então, o que é que os espíritos errantes fazem? Aprendem, discutem, e alguns perturbam. E alguns perturbam, porque ainda estão muito presos à matéria, precisando dessa influência material, não é? Que eles bebem dos encarnados que somos nós. É por isso que dizem, ninguém toma a segunda dose de uísque sozinho. Por quê? Porque tem algum espírito que gosta de bebida, que não tem mais o corpo físico e que precisa sugar essa influência, né? Então incentiva. E não é só a bebida, é o cigarro, é o vício, é a droga, é o sexo, é tudo isso. Que como ele não tem mais corpo físico para ter essa sensação da matéria, ele precisa desse fluido animalizado. E ele vai beber desse fluido animalizado com quem? Com o espírito encarnado, que fazem dupla. Entendeu, gente? Por aí. É a história mais ou menos essa. Então, eu trago para vocês aqui, né, dentro desse capítulo aqui, 8, de Os Espíritos Estudam e Procuram Meio de Elevar-se, um capítulozinho pequeno, uma partezinha pequena desse livro, Missionários da Luz, capítulo 8, no Plano dos Sonhos. André Luiz relatando um pedacinho disso que a gente está falando aqui.
Olha o que é que diz lá. Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco, em um determinado contexto, é um trabalhador do mundo espiritual, que é um socorrista, que trabalha ajudando os encarnados, mas é um espírito desencarnado. O irmão Francisco é um espírito desencarnado. Acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Ia haver uma reunião na noite. Sim, esclareceu Alexandre afável, teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Alexandre, que era o mentor do grupo, disse, de noite realmente vai ter uma reunião que vamos falar sobre problemas de mediunidade e psiquismo. Se nos permite, tornou o irmão Francisco, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. O cara está pensando que está dormindo, na verdade está, mas quem está dormindo é o quê? O corpo. Mas o espírito está acordado, desperto. Gostaria de trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. O irmão Francisco é um trabalhador do mundo espiritual. Às vezes, quando ele precisa socorrer alguém no mundo material, apenas o espírito desencarnado pode socorrer alguém que está na matéria? Sozinho, não. Sabe por quê? Porque ele está desencarnado. E por estar desencarnado, ele não tem o fluido animalizado que somente nós, encarnados, temos. É por isso que as reuniões mediúnicas precisam de médiuns. Porque se os médiuns já tivessem, os espíritos desencarnados já tivessem esse fluido, a gente só ia atrapalhar, né? Mas como ele precisa do fluido materializado do médium, precisam dos irmãos que colaboram conosco. Então, o irmão Francisco disse, eu queria levar alguns desses espíritos durante o sono para assistir essa palestra, que ia ser dada no mundo espiritual. Ok? Estão entendendo aí o contexto? Oi? Hã? Sim, sim. O passe é um somatório de 3 coisas. É energia A mais energia B mais energia C. A energia do passista, a energia da equipe fluídica espiritual e a energia da natureza. Então, há uma combinação do fluido que está presente, do médium passista e do espírito mentor que está ali somando para poder ajudar a equilibrar aquilo ali. Né? Vamos lá. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Olha aí para quem era o estudo. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Mas objetei por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processam os serviços a seu cargo? Aí ele responde, se o trabalho, respondeu ele atencioso, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, somente os espíritos errantes, né? Poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito. Mas, no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. Entenderam, gente? Essa reunião foi na Casa Espírita. Verifiquei que faltavam apenas 5 minutos para as 2 da manhã, 2 horas da madrugada, né? Pelo grande número de entidades que vieram céleres ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse em torno da palestra instrutiva da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre em sentido direto, mas também outros amigos, trazidos até ali por afeiçoados ao plano espiritual. Então, eu trouxe isso que
Esse estudo era mais ou menos uma assembleia como essa, que a gente aqui está estudando espíritos errantes. E pode ser que tenha nesta assembleia aqui grupos de espíritos desencarnados aprendendo sobre espíritos errantes e que se juntam numa assembleia com espíritos como vocês encarnados. Nessa hora, 2 horas da manhã, durante o sono físico, tinham espíritos encarnados que estavam lá enquanto espíritos e tinham espíritos desencarnados. Entenderam, gente? Esse contexto aí? Vamos lá. Isso aqui foi só para ilustrar que os espíritos desencarnados também aprendem, também estudam, também participam de reuniões. São mentores, são trabalhadores da casa, como vocês são trabalhadores da casa. Ok, gente? Conservam os espíritos alguma de suas paixões humanas? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Sim, né, gente? Com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, nós, né, conservamos, esses as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à categoria dos espíritos elevados. A gente ainda conserva esses vícios, né, da matéria. E, aos poucos, nós vamos nos libertando deles, não é? Esse é o desafio. Porque, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as mais paixões, uma vez que lhe reconhecem os inconvenientes. Aquela história, se eu morri, por que eu não deixo na terra toda a influência material, não é? Os espíritos respondem: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito. É aquilo que a gente estava conversando aqui, né? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentam paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhes o bom caminho. O espírito mau carrega o seu psiquismo. Quando ele desencarna, ele não vai se libertar dessa sua atmosfera mental. Não é? É isso que os espíritos estão dizendo a gente aqui. Ok? Na erreticidade, o espírito progride, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo. Olha aí, minha irmã, a resposta. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. A gente precisa da encarnação, seja na depuração que o nosso espírito tiver, para pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, né? A gente treina, mas quando é que a gente recebe medalha? Na prova. Na prova que a gente vai ser testado. E o que é o teste do espírito? É a encarnação. A gente discute, planeja. Aí diz, eu vou reencarnar, eu vou me reencontrar com aquele meu desafeto. É aquela história que a gente costuma dizer nos projetos. O papel aguenta tudo. O papel aguenta tudo. Então, o planejamento encarnatório aguenta tudo. A gente vem cheio de boas intenções. Eu vou me reencontrar com aquele espírito que eu traí, que me magoou, vou receber aquele filho que eu matei, aquele outro filho que foi meu grande amigo, e a gente junto vai dar conta do recado. Esse é o planejamento espiritual. O papel aguenta tudo. Aí, quando chega na prova, aí a gente vai dar conta do recado. É aqui que a gente vai dizer se é verdade ou não é verdade os valores que a gente adquiriu. Nós hoje estamos sendo provados daquilo que a gente já aprendeu, né? O mundo hoje está muito desafiador, mas de acordo com o preparo que a gente tem para encarar esses desafios, a gente está dando conta ou não do recado. A gente está entendendo o que é que a gente está fazendo aqui ou não. Ou será que a gente, enquanto espíritas, por tudo que a gente já sabe, já aprendeu, a gente acha que a nossa encarnação é por acaso? Será que a gente acha que a nossa encarnação é por acaso?
Será que, olhando aquele parente desafiador, a gente olha para ele e fala, mas, rapaz, a cegonha botou esse menino aqui na casa errada. Era para ter caído na do vizinho, caiu na minha. Não tem CEP errado. Né? O CEP é o seu. O contexto encarnatório daquela família é a sua. Então, é aqui na carne que a gente vai dar conta da nossa responsabilidade. É por isso que a gente precisa da encarnação, para dar conta desse tributo que a gente precisa resgatar. Entenderam, gente? Só por momentos entender a verdade. Que momentos são esses? Onde é isso? Na anterior. Na anterior. Sim, é porque ele tem lampejos de luz, né? Para poder enxergar para onde ele quer ir. Ele não está permanentemente naquele estágio. De vez em quando a gente vê uma notícia boa para aprender. Por exemplo, eu estava um dia desse aqui fazendo uma reflexão sobre uma entrevista de Kardec com um espírito que habita Júpiter. Um espírito que habita Júpiter. Está lá na Revista Espírita, eu acho que é de abril de 1859, se eu não me engano. São 82 perguntas que Kardec faz a um espírito que mora em Júpiter. Ou seja, já é um espírito bem evoluído. Então, a gente começa a ter essas informações. Por que os caras vão dar notícia do espírito que mora em Júpiter, se a gente mora na Terra? E a Terra é só o segundo planeta mais avançado do nosso sistema solar. A gente só ganha de Marte. Questão 188 do Livro dos Espíritos, podem ver a nota de Kardec sobre isso. Aqui no nosso sistema solar, a gente só é mais evoluído do que Marte. Certo? E o Sol é a sala de reunião dos espíritos que dirigem os nossos planetas. De lá eles emanam as suas ordens para serem cumpridas por todos os governadores planetários, digamos assim. E Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Então é um mundo superior, onde habitam só espíritos bons. Né? Então por que a gente tem notícia disso? Para a gente já entrever a verdade que lhe aparece para mostrar o bom caminho. É para onde eu vou. Então, eu aspiro morar lá. É aquela história do cara que mora aqui no Brasil e fala, mas eu queria morar nos Estados Unidos, eu queria morar na Europa. Por quê? Porque acha que morar nos Estados Unidos, morar na Europa é melhor do que morar aqui. A gente tem notícias de um mundo mais avançado, um mundo mais evoluído. Pelo menos tecnologicamente, né? Moralmente, eu não sei. Cada um que carregue os seus valores aí. Ok, gente? Mas vamos lá. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Respostas. Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservam. Ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que haja chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. No planejamento encarnatório, ele pode almejar determinadas coisas que os mentores dizem, isso você não vai poder. Para o seu bem, isso você não vai poder. Então, existe um contexto de um planejamento encarnatório. Existem leis e regras que precisam ser cumpridas. Ok, gente? Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? É aquela história, quem pode o mais, pode o menos, né? Conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo que deve entender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que o habitam e para ser digno também de habitá-los mais tarde. Ou seja, se eu estou numa condição espiritual mais densa, eu só posso ir a mundos mais densos do que eu estou ou iguais. Se eu estou numa condição espiritual mais fluida, pura, eu posso participar de mundos mais materializados. É um pouco isso que ele está dizendo aqui.
Agora, eu posso ir na condição de hóspede, se me levam, para eu poder assistir como é aquela situação de um mundo mais evoluído. Ok? Vamos lá. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores, fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Ou seja, qual é o papel daqueles que sabem mais? Ajudar os que sabem menos. Se eu já habito um mundo onde todos habitam e sabem mais, a tarefa que temos nesses mundos é ajudar os que ficaram para trás. Estão entendendo, gente? Como todos os mundos são solidários, essa é a doutrina que a gente está estudando, né? Então, eu terminei aqui as questões até 233 e eu vou trazer aqui para vocês um exemplo da colônia Nosso Lar, que a gente pesquisou um livro psicografado por Egorina, pela mediunidade de Chico Xavier, que ela nos traz umas plantas da colônia espiritual Nosso Lar. Vocês já ouviram falar da colônia espiritual Nosso Lar? Já? Querem morar lá? Agora não, né? Depois, né? Mas vamos lá. Aqui ela fala o seguinte, que isso aqui é a Terra, tá, gente? Isso aqui é a crosta terrestre. A Terra, ela fala aqui que tem 7 camadas. Vocês não sei se vocês estão dando para ver aí. Mas nessas camadas intermediárias, as 7 camadas é isso aqui, ó. Essa primeira, essa segunda, essa terceira, essa quarta, essa quinta, essa sexta e essa sétima. Estão vendo? Primeira camada. Está lá 1, 2 e 3. O que é 1, 2 e 3? Núcleo interno, núcleo externo e a crosta. O núcleo interno da crosta está na primeira camada. Na segunda camada, o número 4, o manto. Na quinta camada, a 5 e a 6, a crosta terrestre, umbral grosso. É onde a gente está. A gente hoje está aqui, está nessa quinta camada, na crosta terrestre. A gente está pisando na crosta terrestre. Tem camada para baixo e tem camada para cima, né? Para cima, camada 7, umbral médio. Camada quinta, 8. Que é o 8? É o famoso umbral, onde está localizada a cidade espiritual Nosso Lar. Está numa esfera da Terra, né? Camada 9. Arte em geral, não, camada 6ª, arte em geral ou cultura e ciência. E a 7ª camada, lá em cima, 10, 11 e 12. Amor fraterno universal, diretrizes do planeta, abóbada estelar. Então, a gente é uma cebolinha, que tem um bocado de casca. Quem se lembra do Inferno de Dante, as 7 camadas, olha aí a visão espiritual de Dante Alighieri, né? De vez em quando a espiritualidade deixa a gente antever determinadas realidades, né? Então, é só uma notícia de que tem crosta, de que tem outras camadas. Aí você diz, rapaz, então, lá no Nosso Lar, o espírito pisa no chão. Cadê o chão que não está aqui em cima? Onde é que pisa? Só que o espírito é de uma outra dimensão. Então, a matéria que ele pisa é diferente da matéria que a gente está aqui. Pois não, minha irmã? Eu não sei, não. Eu não sei, não. Deve ser característica de densidade fluídica. Eu creio que um umbral grosso, um umbral médio e um umbral deve ser a densidade fluídica dos espíritos que estão habitando ali. Tudo isso aqui é fluídico. Tudo isso aqui é composição de matéria. Isso aqui varia de acordo com a composição fluídica dos elementos materiais, energéticos que estão predominando, né? Eu creio que é isso. É a questão fluídica do elemento material que está ali, né? Porque existem espíritos que estão presos à crosta, que não conseguem nem subir, porque são tão materializados no seu psiquismo, e tem espíritos que estão mais para dentro ainda da crosta. A gente, nas obras de André Luiz, a gente vai ver que nas cavernas, nas furnas, que habitam regiões muito densas, que estão presos a um psiquismo muito pesado e doentio, não conseguem nem subir, né? Então, isso diz respeito à evolução espiritual. Os espíritos que estão na 7ª camada, para descerem até uma região nossa,
eles têm que se materializar, porque seu perispírito está tão fluidicamente mais leve que ele precisa do médium. O médium são os espíritos que habitam aquela faixa vibratória. Está entendendo? Então, existem médios em todos os padrões vibratórios. É muito interessante. Essas são leis naturais, né? Então, vamos tentar entender essa questão da colônia espiritual Nosso Lar. Isso aqui foi tirado do próprio livro Nosso Lar. Então, ele diz o seguinte: Nosso Lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. Nosso Lar é uma colônia espiritual essencialmente de trabalho e realização. Cada ministério é orientado por 12 ministros. A gente tem em Nosso Lar 6 ministérios. Vocês estão vendo aí essa estrela com 6 pontas? Então, cada uma dessas pontas aí é um ministério. Ministério da União Divina, Ministério da Elevação, Ministério do Auxílio, Ministério da Regeneração, Ministério da Comunicação, Ministério do Esclarecimento, né? Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração. Os mais sublimes da União Divina. No Ministério do Auxílio, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral e aos que choram na terra. Alguns, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. A governadoria, que fica aqui no centro, o governador está lá faz mais ou menos uns 190, 200 anos, que ele é governador de Nosso Lar, né? Porque na época que foi escrito o livro, ele já era governador há 130 e poucos anos. Hoje, já faz mais de 50, 60 anos que o livro foi escrito, e ele continua governador, eu creio, né? Então, a governadoria, por sua vez, é a sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram rebeldes, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Isso é apenas uma planta que mostra um contexto de uma cidade espiritual, Nosso Lar, né? Nosso Lar, desenhada pela médium Eigorina Cunha, em 1979. Isso foi permitido que ela revelasse para a humanidade a planta dessa colônia espiritual. Hein? É sobrinha de Eurípides Bassanufo, né? É isso aí. Então, está aí essa planta de Nosso Lar, né? Aí uma planta mais com vegetação, com cores, onde habita tudo isso aí. Os ministérios do esclarecimento, da comunicação, da regeneração, da união divina, da elevação e do auxílio, né? Aí ele diz no livro: da governadoria partem as coordenadas que dividem a cidade em 6 partes distintas, afetas cada uma ao mesmo número de organizações especializadas, em que desdobra a administração pública, representada, como já se disse, pelo Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Assim, a cidade está dividida em 6 módulos, cada um deles partindo da governadoria, junto à qual se eleva a torre de cada ministério, configurando-se como um centro administrativo. À frente deles está a grande praça que os circunda e que, para se avaliar o seu tamanho, está apta para receber comodamente 1 milhão de pessoas. Que praça é essa? Essa praça aqui que circunda a governadoria. Estão vendo aqui? No centro, aqui é a praça onde cabe 1 milhão de espíritos, né? A médium Eigorina Cunha descreve-a como belíssima, com piso semelhante ao alabastro, como muitos bancos ao seu redor, sendo que nos espaços em que se vê o encontro dos vários vértices das bases dos triângulos, por detrás dos bancos, existem fontes luminosas, multicoloridas, e em torno delas flores glaciosas e delicadas. Além da praça, temos os núcleos residenciais, em forma de triângulo, e que, como já se disse, se destinam aos trabalhadores de cada ministério, sendo os mais graduados, residem mais próximo às praças e, portanto, ao centro administrativo. Essas casas pertencem à comunidade e, se um trabalhador se transfere para outro ministério, deve mudar-se também para residir junto ao seu local de trabalho. Os quadros que se veem desenhados dentro do triângulo
e junto à muralha são quadras onde se erguem as residências. É um pouco isso que ele está colocando aqui. Aqui estão os triângulos, né? E aqui as residências, em cada um desses ministérios, os prédios, onde os trabalhadores de cada um desses ministérios residem nesse triângulo pertencente a cada um dos ministérios. Ok, gente? Isso aqui eu trouxe para ilustrar que, na condição de espírito errante, a moradia, a trabalho, a realidade, a disciplina, a governança, a hierarquia, há toda essa conjunto de coisas que a gente faz. A gente não pensa que vai chegar no mundo dos desencarnados e vai ficar abanando alguém. Não, é trabalho. É isso que a gente está vendo aqui, na condição de espíritos desencarnados. Tá? Aí ele diz mais aqui o seguinte: nos espaços que medeiam entre um núcleo habitacional e outro, seja a direção à muralha, seja em direção ao núcleo correspondente, ao ministério vizinho, existem grandes parques arborizados, onde se erguem outras construções que foram detalhadas na planta, destinadas ao lazer ou serviços aos habitantes. Vê-se, por exemplo, no Parque do Ministério da Regeneração, a locação de seu parque hospitalar, no Ministério da União Divina, o Bosque das Águas, e no Ministério da Elevação, o Campo de Música, onde todos referidos no livro Nosso Lar. É aqui onde ele coloca, aqui, ó, o Parque das Águas, estão vendo aqui, Parque das Águas, Campo da Música, Parque Hospitalar, ok? É onde ficam localizados nessa planta, certo, gente? De noite a gente vai dormir, pode ser até que a gente vá visitar o Nosso Lar, para a gente ver ao vivo, né? Cada núcleo residencial é cortado no centro por ampla avenida arborizada que o liga à praça principal e à governadoria, e que se inicia junto à muralha. Que muralha, gente? O Nosso Lar é todo cercado por um muro, tá, gente? Daqui a pouco ele vai falar aqui. Entre os núcleos em forma de triângulo e a muralha estão os núcleos residenciais, destinados aos espíritos que, por seus méritos, podem adquirir sua casa mediante pagamento em bônus hora, que é a unidade monetária padrão correspondente a uma hora de trabalho prestada à comunidade. Essas casas, pertencendo aos que já adquiriram, podem ser objeto de herança. Na planta aparecem umas poucas quadras, mas, na verdade, são muitas quadras, a perderem-se de vistas, que se alongam até a muralha. Se eu não me engano, em Nosso Lar, está dito lá que uma casa dessa custa 30 mil bônus hora. Então, são 30 mil horas de trabalho que a gente pode destinar no mundo espiritual. E é adquirido por uma família. O pai, a mãe, os filhos adquirem aqueles bônus horas, se somam e compram. E quando eles se revezam, uns ficando por lá e outros voltando para cá, a casa vai ficando para quem está lá e os outros vêm para cá. E aí, quando volta, já tem para onde ir, né? Então, fica nessa... Recebem hóspedes também. Lá no livro de André Luiz, ele fica um tempo na casa da mãe de Lísias, né? Dona Laura. Então, está tudo explicado isso direitinho lá. E é a realidade. Não existe aleatoriedade, né? Essa é a situação da colônia Nosso Lar, né? Circundando toda a cidade está a grande muralha protetora. Olha aí, tem muro, né? Onde se acham assastadas as baterias de proteção magnética para defesa contra as arremetidas dos espíritos inferiores. Não se está livre dos ataques dos espíritos inferiores, né? Aqueles que ainda estão presos à paixão, né? O que não se deve estranhar, porque, como sabemos, a cidade está situada numa esfera espiritual de transição, abrigando espíritos que ainda devem reencarnar. Por fora da muralha estão os campos de cultivo de vegetais, destinados à alimentação pública. Isso é a realidade da colônia Nosso Lar, né? A planta da cidade, no entanto, carece de medidas que nos propiciem uma exata compreensão de seu tamanho, mas podemos imaginar sua magnitude pelas referências que André Luiz nos faz. É uma cidade amplamente disposta para 1 milhão de habitantes. O aeróbus, vocês sabem o que é aeróbus? É um veículo que voa, que não anda no plano terrestre, ele anda voando, né? É o ônibus, é o meio de transporte que leva os trabalhadores, os habitantes de Nosso Lar de um canto a outro. Quem se lembra daqueles Jetsons? Aquele desenho animado dos Jetsons? Não tinha
aquele meio de transporte que andava voando pelo espaço. Pronto, o Jetson foi inspirado no nosso lar. O Aeróbus é esse meio de transporte que levam os espíritos de um ponto a outro. Então, ele é descrito lá em nosso lar, esse meio de transporte, o aeróbus. O aeróbus correndo numa velocidade que não permite fixar os detalhes da paisagem, ou seja, ele indo numa velocidade que você não consegue ver o que é que está passando pela janela, ele está indo muito rápido, e com paradas de 3 em 3 quilômetros, demora 40 minutos para ir da Praça da Governadoria até o Bosque das Águas. Olha, da Governadoria até o Parque das Águas, o aeróbus saindo daqui para o Parque das Águas, ele parando de 3 em 3 quilômetros, numa velocidade que você não consegue ver o que está lá fora, demora 40 minutos. Então, é grande. Né? A Terra é grande, o espaço é grande. É um pouco essa dimensão que ele quis dar dessa realidade espiritual. Gente, eu estou colocando isso para vocês aqui, para vocês imaginarem que a realidade do mundo espiritual, ela é uma realidade tão tangível, tão plausível, quanto a realidade do mundo material. Em última análise, nós é que somos o espelho da realidade do mundo espiritual. O mundo material é que é uma cópia do mundo espiritual. Para a gente não pensar o contrário, né? Então, esta realidade que a gente está trazendo aqui é porque foi permitida pela espiritualidade superior revelar a conta-gotas. A gente não sabe detalhes de outras colônias espirituais. Mas pesquisando na internet, vamos terminar aqui, ó, em síntese, é o que nos mostra o plano piloto da cidade, configurado na planta, que nos veio o conhecimento por intermediação de nossa irmã Eigorina Cunha. Né? Então, esta é uma realidade que foi permitida pela mediunidade de Chico Xavier por uma médium dessa condição e dessa capacidade. Existem muitas outras informações na internet, blogs, notícias, por exemplo, essas colônias espirituais que estão no Brasil. Isso aqui é um mundo de N colônias espirituais que estão aqui nesta camada 8, lá em cima, numa determinada esfera, de inúmeras colônias espirituais. Eu não gostaria de entrar muito no detalhe do que é cada colônia espiritual dessa daí, mas essas são informações que estão na internet. Né? E a gente não pode atestar e estar afirmando um negócio desse, porque quem foi que disse? Eu sei lá. Então, a coisa, em tempos de fake news, é muito perigoso a gente estar afirmando muitas dessas coisas, né? Mas está aí, colônia Padre Chico, colônia Bom Retiro, colônia Gramado, colônia Amigos da Dor, colônia Redenção, e cada uma dessas tem uma descrição do que é que cada uma das colônias faz. Colônias espirituais situadas sobre o Brasil, que temos notícia através da psicografia de vários médios. A colônia espiritual Regeneração, por exemplo, localizada nas proximidades de Goiânia até Brasília. Essa comunidade trabalha com a recuperação de espíritos mutilados no perispírito, além de proceder com atendimentos fluídicos, concentrados, terapias, academias, tudo com o intuito de renovação interior. Cada colônia dessa tem uma especialidade. A gente não pode saber e entrar no detalhe para onde são levados, tá, gente? Então, por exemplo, eu trago aqui para vocês alguns relatos que nos são dados por espíritos trabalhadores de nossa casa, que nos mandam pela psicografia de alguns médiuns nossos dizer, por exemplo, isso. Estamos juntos sempre. Nosso objetivo é esclarecer e encaminhar os espíritos a seu lugar, como hospitais, tratamentos psicológicos e individuais. Também encaminhamos os mais debilitados perispiriticamente para setores especializados, onde eles podem reconstituir o seu perispírito com acompanhamentos, passes, apoio médico e os mais diversos tratamentos. Não estou falando nenhuma novidade. Vocês têm essas informações no livro de André Luiz. Releiam, comprovem. Então, isso é um espírito mentor, trabalhador da casa, que nos dá esse recado. A gente, numa reunião mediúnica, atende 30, 40, 50 espíritos numa noite, com intermédio dos médiuns e dos doutrinadores. Esta prioridade de atendimento desses espíritos é feita pelo mundo espiritual. A gente lê uma lista, a gente faz vibração, a gente trabalha nesse sentido, mas quem faz a fila de atendimento é o mundo espiritual. Para onde são levados esses espíritos?
espíritos drogados, espíritos mutilados, espíritos suicidas, espíritos assassinos, espíritos que vêm de diversas regiões. Para onde esses espíritos são levados após o atendimento de uma reunião de desobsessão? Então, não existe milagres, não existe automatismo. Eu não posso levar o espírito com psiquismo afetado para o Hospital Ulisses Pernambucano, porque o Hospital Ulisses Pernambucano trata os doentes psiquiátricos da matéria. E os doentes psiquiátricos do espírito, eu levo para onde? Nos dão notícias do Hospital Esperança, um hospital fundado por Dr. Eurípides Bassanufo, que trata dos espíritas falidos. Os espíritas, nós espíritas, que falimos muitas vezes nas nossas tarefas, chegamos na pátria espiritual e nos encontramos com a realidade e faz, puxa vida, eu tinha nas minhas mãos a oportunidade de servir, de trabalhar, de fazer, de aceitar a minha família, de vencer com ela e falhei. E nessa hora, a gente aqui procura os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, carregados de dores, de culpas, de angústias, de depressões. Não é assim? E quando a gente desencarna, a gente se liberta disso? Ou a gente continua no mundo espiritual carregando essas dores, angústias, dúvidas, somadas às frustrações daquilo que a gente podia fazer e não fez? Então, existem colônias espirituais preparadas para atender estas almas. Religiosos que faliram, doentes dos sexos, doentes da alma. Então, são colônias espirituais que atuam nesse sentido. Estão entendendo, gente? Agora, apenas a gente não sabe onde é. E nem precisa saber. Quando a gente desencarnar, a gente se informa. Não é? A gente não precisa ter curiosidade agora, né? Queria dizer que atendemos nesses últimos tempos uma quantidade enorme de almas desencarnadas em grandes conflitos psíquicos e emocionais. Vocês não têm noção precisa de como acontece essa reunião. Desde as vésperas, estamos encaminhando e coordenando os trabalhos do lado de cá. A felicidade em auxiliar é o momento mais sublime. Sei que alguns casos emocionam muito, mas são vidas resgatadas para um novo caminho, para o bem, para o alto. Conseguimos conscientizar muitos deles e estamos para continuar o trabalho, levando-os para os departamentos da reencarnação. São as últimas oportunidades para repararem os malfeitos e tornarem-se melhores. Né? Então, está aqui os espíritos dando esses relatos. O que nós temos assistido hoje, gente, aí já entra um outro capítulo, uma outra situação. É o momento de transição planetária. Quando um planeta evolui, ele está preparado a ascender na hierarquia dos mundos. Então, a casa física, planeta Terra, ela está preparada para ascender à condição de mundo regeneração. A casa espiritual, habitada por todos nós espíritos encarnados e desencarnados, precisa ter um psiquismo compatível com a polaridade fluídica do orbe terrestre que está evoluindo. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui. A Terra está saindo, digamos assim, vamos fazer um paralelo. A Terra está saindo da condição de ser uma escola onde estudam espíritos da primeira série primária. Ela está evoluindo para ser uma escola de espíritos da segunda série primária. Não é isso exatamente, mas eu estou fazendo apenas um exemplo. Espíritos que estão em condições de subir para a segunda série estarão ligados fluidicamente ao psiquismo terrestre. Mas espíritos atrasados não vão conseguir estudar na Terra regenerada. E espíritos que não estão nem na primeira série, mas estão no primário e no jardim da infância, estão nos porões da Terra há muitos séculos, presos às suas viciações. A gente estudou aqui quanto tempo demora uma encarnação e outra. Vocês viram isso? Tem espíritos que estão presos há séculos, milênios, nas suas mentes doentias. E esses espíritos estão nos porões da Terra. Só que a Terra precisa evoluir. E o psiquismo da Terra será o somatório dos psiquismos dos espíritos que habitam a Terra. Se tem espíritos atrapalhando esse psiquismo, o que é que vai acontecer com eles? Vão ser expurgados.
E alguns deles estão tendo últimas chances de reencarnarem para mudar o seu psiquismo. É por isso que a gente está vendo essa terra hoje, esse mundo hoje cheio de desafios. Porque estão encarnados aqui espíritos atrasados, ligados ao mal, inimigos do Cristo, há muitos séculos. Estão encarnados nós, que estamos tentando ascender, e estão encarnados espíritos superiores, missionários, que vêm nos ajudar nessa viagem. O mal está se debatendo com o bem. É por isso que a gente está assistindo tudo isso hoje na Terra, né? Então, essa situação que a gente está vendo hoje. Alguns desses espíritos estão tendo as derradeiras oportunidades para sair desse psiquismo doentio e começar a brilhar uma nova luz no seu coração. É isso que a gente está fazendo aqui. Entenderam, gente? Estamos por aqui hoje para atender cerca de 200 espíritos. Uns estão em bloco, pessoas vitimadas pelas guerras, refugiados do continente africano, malfeitores de toda ordem, espíritos embrutecidos e equivocados. Nosso trabalho é de encaminhar essas almas para a consciência, para valorizar a vida e para o trabalho do bem. Agradecidos a todos pela seriedade, dedicação e pela capacidade de erguer espíritos caídos e desfigurados, espíritos que vampirizam os jovens, incentivando-os a beberem e às drogas. Essa é a realidade do trabalho, meus irmãos, o trabalho dos encarnados e do trabalho dos desencarnados. Nós precisamos dos desencarnados e os desencarnados precisam da gente para o auxílio nesse trabalho mútuo de resgate e de transição planetária que nós estamos vivendo. Essa é a nossa responsabilidade, porque a gente já sabe o que está fazendo aqui. A gente já compreende o nosso papel, a gente já sabe que somos espíritos encarnados e que há uma multidão de espíritos desencarnados que nos influenciam. Ok, gente? Essa é a realidade da doutrina espírita, que nos coloca com muita tranquilidade para enfrentar o mundo, porque, como nos diz Emmanuel, toda a realidade é a do espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Nada do que nós estamos falando aqui está fora do rol das leis naturais. E nós sermos espíritos, a caminho da evolução, é que nos coloca diante dessa perspectiva. Ok, gente? Então, vamos ficando por aqui. Espero que a gente tenha esclarecido aí um pouco essa questão de espíritos errantes, compreendendo um pouco essa realidade da vida espiritual. Nós vivemos a vida espiritual. Apenas estamos encarnados. Mas ao nosso lado há uma realidade paralela do mundo espiritual, que influencia nas nossas vidas muito mais do que a gente imagina, como nos diz a questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Obrigado e vamos ficando por aqui. Eu vou encerrar aqui essa gravação.